A atividade desta tarde consistirá na condução da mesa temática número 1, cujo tema é o multilateralismo e a defesa. Contará com uma intervenção de 30 minutos do professor doutor Antônio Jorge Ramalho da Rocha, da Universidade Nacional de Brasília, sobre o tema Os Desafios da Segurança Humana. Com licença, General Fernandes, General Sassoni. Boa tarde a todos. Quero agradecer a honra, uma grande alegria para mim poder me juntar aos senhores nesse debate, nessa discussão, saudar General Fernandes, General Sassoni, seus nomes, os oficiais militares, saudar os colegas civis aqui, acadêmicos, com quem eu sempre aprendo tanto, uma alegria revê-los, tantos amigos de várias datas, né, de vários momentos. É difícil falar depois das apresentações entusiasmadas, elegantes, corretas, brilhantes, eu diria, dos meus colegas, mas, em certo sentido, é um pouco mais fácil, porque há muita complementariedade entre o que foi dito aqui desde amanhã, desde o início. Eu diria que eu vou voltar ao que o general Richard colocou aqui sobre diálogo, sobre a necessidade de construir conjuntamente um mundo diferente. O que me colocaram é um tema difícil, um tratado de segurança humana. O que eu vou procurar fazer é, de um lado, fazer um registro histórico, constatar ambiguidades da ordem internacional que foram muito bem iluminadas e trabalhadas mais profundamente por alguns colegas, então vai ser uma parte mais sintética, e um chamamento à reflexão dos senhores e à ação. 4 perguntas de fundo com relação à segurança humana. Se há uma tese, digamos que alinhava todo o meu argumento, é de que o principal desafio é ético. Nós temos um problema muito claro de governança global, ficou evidente pelas discussões sobre o G20, as incongruências do G20, sobre as insuficiências do multilateralismo, colocadas aqui pelos 2 colegas que me antecederam mais imediatamente. Nós temos um mundo interdependente que foi construído com valores liberais, valores aos quais nós nos associamos, quase que sem refletir, mas valores que são percebidos por outros povos como uma ideologia, como parte de uma guerra cultural. Nós temos uma questão ética sobre a mesa que envolve coragem moral para defender uma ordem legítima, justa, ou pelo menos menos injusta, pelo menos que procure reduzir as injustiças, uma ordem que promova a diversidade, que seja tolerante, promova a prosperidade. Num mundo global em que a interdependência está posta, foi muito bem colocado aqui antes, não vai retroceder, pode nas margens retroceder ou se reorganizar. Mas o mundo foi feito uma aldeia global. E isso vai continuar. Só que nós não temos condições de controlar essa vizinhança global. A chave dessa questão, e aí eu começo com esse registro histórico, a chave dessa questão foi magnificamente resumida por Kofi Annan, quando, em 2005, tentou mobilizar a comunidade internacional para promover uma reforma do sistema das Nações Unidas, visando torná-lo mais representativo e dizendo que nós deveríamos garantir que os seres humanos estivessem livres, livres da fome, das necessidades e livres do medo. Falar isso depois do que aconteceu nesse final de semana em Gaza é emocionante. Realmente nós estamos muito longe desse mundo. Os seres humanos estão permanentemente, em alguns lugares mais do que outros, estão permanentemente com medo de morrer nas próximas horas e ansiando por poder comer no próximo dia ou a próxima refeição. Este é o mundo que foi construído, é o mundo em que vivemos. Freedom from fear, freedom from want, era o que dizia Kofi Annan. Essa era a grande ambição das Nações Unidas lá em 2005. O momento em que se ensaiou, e eu vou tocar nesse ponto, se ensaiou uma espécie de ponte entre a sociedade dos estados, o mundo dos estados nacionais, por isso a ONU não funciona tão bem, e o mundo real da interdependência, um mundo transcendente, um mundo que desconhece fronteiras.
Uma ponte entre ameaças e vulnerabilidade. Nós temos aqui dois conceitos de fundo que informam, por assim dizer, essas reflexões que eu quero compartilhar com os senhores. Quando nós estamos falando de ameaças, tem toda uma, um acumulado de conhecimento sobre como equacionar ameaças. Né? Chegamos ao equilíbrio do terror como uma maneira de equacionar ameaças. Né? Seguir adiante naquela confrontação é destruir o mundo. Então vamos parar um pouco antes. Mas a segurança humana é relativamente recente. É esse o registro que eu quero deixar para os senhores. Começa lá atrás, no Iluminismo, é um conceito europeu. Quando nós estamos falando de segurança humana, nós estamos falando da proteção dos indivíduos. Descartes, o iluminismo, toda essa ideia de que nós podemos pensar o mundo a partir do indivíduo, e que a própria formação do Estado, para que serve? Toda a visão robesiana, pois os contratualistas vão elaborar, é para isso. O Estado se funda para preservar a vida do indivíduo, não necessariamente alimentá-lo ou promover justiça, atender a outros interesses humanos. Mas é para isso que o Estado se funda. Só que a lógica que se estabelece entre comunidades políticas é uma lógica de sobrevivência do Estado, baseada na razão do Estado, que pode descartar os indivíduos. E eu diria que hoje essa ordem que está sendo questionada de tantos ângulos diferentes é uma ordem que coloca de um lado a atenção a essa tolerância, a preservação de um mínimo de liberdade dos seres humanos, a preservação de um espaço de interlocução, um espaço de diálogo, que gente como Habermas dizia, precisamos transformar esse espaço de diálogo na construção de um espaço público comum para poder governar uma ordem global, interdependente. Esse espaço, isso não vai passar pelo multilateralismo apenas, isso tem que passar por por algum outro arranjo, que na época se chamava de Global Civil Society, né? Uma sociedade civil global, mundial. Na palestra inicial nós tivemos uma reflexão sobre isso. Né? Os franceses diferenciam mundialização, né? Nós falamos de relações internacionais de um lado, transnacionais de outros, aí parecem preciosismos acadêmicos, mas aquilo comunica a necessidade de governar dois mundos diferentes, que é uma constatação óbvia da realidade. Um mundo dos Estados nacionais, que obedece a uma lógica própria, e as Nações Unidas não funcionam por isso, porque elas servem a interesses de comunidades políticas, e um mundo é, de indivíduos, um mundo do aquecimento global, um mundo dos vírus que atravessam fronteiras, um mundo dos efeitos extremos, dos eventos extremos, consequência das mudanças climáticas, o mundo de uma criminalidade global organizada que nos ameaça a todos e que existe no mundo. Não existe em estados nacionais, não existe em regiões. Então, nós temos, de um lado, ameaças com as quais sabemos mais ou menos lidar, desde que se construam as estruturas de incentivos seletivos que levem os estados a resolver diplomaticamente seus problemas e não pela guerra. E temos um mundo que, para ser manejado, precisa de cooperação, precisa de diálogo, precisa de concertação. Esse é mais difícil, porque essa instância de governança global não está colocada, ela não existe, ela precisa ser construída. Bom, temos que construir uma ponte entre essas duas instâncias. A instalação dessa ordem liberal é relativamente recente, nós chamamos muita atenção aqui, já foi colocado Bretton Woods, aquilo que o John Ruggie chama, né, do embedded liberalism. A ordem em que vivemos é uma ordem que conserva e que promove valores apresentados como universais, como evidentes na preservação da vida humana. É isso aqui que o Kofi Annan, para o que Kofi Annan chamou a atenção. Mas isso não é evidente para todos. Alguns dos estados nacionais representados nesta sociedade de nações, coisa que a escola inglesa tão bem trabalha, descartam o indivíduo em favor do coletivo. Para eles, os valores coletivos, que são transcendentes, são mais importantes do que as vidas humanas, que podem ser sacrificadas por esses valores coletivos, em nome desses valores coletivos. A China tem uma tradição confuciana de privilegiar o coletivo em detrimento do individual. O Estado Islâmico fala desconhecendo fronteiras. Putin
fala de uma guerra travada em nome de um povo que fala um idioma e que professa uma fé. Veja que nada disso está ligado à proteção de indivíduos. Bom, os americanos gostam de apresentar isso como uma disputa entre democracias e autocracias. É mais profundo que isso. É a valorização do indivíduo e a razão de ser do Estado e a proteção deste indivíduo de todas as carências a que ele está sujeito, de um lado, e a proteção da vida desse indivíduo de outro. A quem incumbe isso? Quem cuida disso? Bom, desde Bretton Woods a gente entende que os Estados nacionais, bom, já desde Westfália, alguns vão dizer, mas pelo menos desde Bretton Woods a gente entende que os Estados nacionais devem promover essa ordem que está institucionalmente instalada. Ela é ilegítima, ela é insuficiente, eu até completaria o que o Paulo disse aqui mais cedo. Não é que ela apenas reflita uma organização, uma distribuição de poder lá após a Segunda Guerra Mundial, é que o mundo evoluiu de tal maneira que, do ponto de vista das interações entre comunidades políticas, entre os estados, o ambiente parece mais com pré-Primeira Guerra Mundial. É uma ordem ainda menos capaz de dar as respostas certas. Mas essa é só uma parte da história, essa é só uma parte da realidade. É a parte da sociedade de estados. A comunidade global civil, mal estabelecida, mas presente, está desgovernada. E os indivíduos, por isso, são pressionados a se movimentar através de fronteiras, ou em busca de vidas melhores, ou fugindo da guerra, ou fugindo de seca, ou fugindo de enchente, ou por outras razões. Perseguições políticas e assim vai. Esses valores estão entranhados em alguma medida, é esse o termo que o Ruggie utiliza, né? Estão entranhados na ordem liberal, que os Estados Unidos ignoraram, pelo menos a partir aí dos anos 70, provavelmente pelo fracasso, pela sua incapacidade de manter a ordem, principalmente do ponto de vista econômico. Eles começam a abandonar progressivamente o sustento que davam a essa ordem global, aquilo que o pessoal da economia política internacional chamava de estabilidade hegemônica. Então, nós tínhamos um hegemônico, um ator hegemônico que sustentava em grande medida os custos dos bens coletivos e fazia essa ordem funcionar. Com o fim da Guerra Fria, cria essa quimera que foi mencionada aqui. Em algum momento se imaginou que fôssemos construir um mundo concertado. Gente como Robert Cohen, por exemplo, dizia, não, after hegemony vai ficar óbvio que interessa a todos construir, organizar o mundo. Nós, como somos interdependentes, não faz sentido entrar em guerra uns contra os outros. Norman Engel tinha dito a mesma coisa pouco antes da Primeira Guerra Mundial e sabemos do resultado. Então essa ordem está colocada, ela não morreu, ela ainda existe. É preciso lutar por ela, é preciso lutar por uma ordem em que o valor da vida humana e a preservação, a proteção dos indivíduos, da fome, da miséria, da guerra, tudo aquilo que está na Carta da ONU de uma maneira tão bonita, seja um valor compartilhado. Esse valor não é compartilhado por todas as culturas e por todas as grandes potências. Em nome dos seus interesses, algumas estão dispostas a descartar vidas humanas. É só olhar o que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos anos, Ucrânia, o que vem acontecendo em Gaza. Então, esse enfraquecimento da ordem institucional, ela não é legítima, é preciso construir essa ponte, mas ela, de alguma maneira, se espalhou pelo mundo. Né? Nós éramos o quê? 1 bilhão e 100 milhões de habitantes no início do século, hoje somos 8 bilhões. Há 200 anos, 92% da humanidade vivia abaixo daquilo que se chamaria a linha da pobreza, ou seja, em extrema carência. E hoje, com todos os problemas, nós temos 8% da humanidade vivendo nessas condições. Então, somos 8 bilhões, a maioria vivendo muito bem, uma ordem profundamente desigual, concentradora de renda e geradora de injustiças, injustiças que são percebidas pelos seres humanos, porque hoje a informação está na internet. Então, senhores, essa ordem está colocada, nós temos uma agenda global, que foi promovida pela ONU inicialmente nos anos 90, com toda essa ambição, com todo esse conteúdo utópico, foi promovida pelas Nações Unidas inicialmente como as metas do milênio, e depois se transformaram nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos ali 17
conjunto de valores em nome dos quais a humanidade se compromete e a segurança humana seria talvez a síntese desse conjunto de valores. Difícil é promovê-los. Bom, temos indicadores, temos parte da sociedade civil organizada defendendo isso, pressionando os estados. Temos nos ODS não só o símbolo do que é um conjunto de valores liberais, que aceitam a diversidade, que aceitam progressos graduais na direção de um mundo mais justo, onde, por exemplo, haja um tratamento de gênero equânime, onde as pessoas tenham um prato de comida, onde a natureza seja minimamente preservada, né? Onde a segurança humana seja, está lá, o objetivo 16, seja uma prioridade. Temos o compromisso formal dos estados, que falam em nome das comunidades políticas em proteger isso, e temos a falência em entregar os resultados, porque os interesses dos estados, como bem mostrou o professor Vinícius aqui, se impõem de outra maneira. Então, é mais interessante alocar o recurso para a produção de equipamentos militares do que distribuir esse recurso e reduzir as demandas, as carências. Isso eu controlo, para dizer Maquiavel. É fácil entender como funcionam os estados. Só que as demandas a que estão sujeitos esses estados não são apenas aquelas impostas pelas ameaças de outros estados, de outros soberanos. Elas são impostas também pelas necessidades dos cidadãos que querem essa proteção. Elas são impostas, aqui está a chave da questão. Estamos sim vivendo um período de transição de poder, como foi colocado aqui, mas não só de redistribuição de poder entre soberanos. A principal redistribuição de poder que houve ao longo das últimas décadas, isso tem que ver com esse arranjo neoliberal que foi implantado no mundo, isso tem que ver com a inovação e com o desenvolvimento tecnológico, foi dos estados, foi dos soberanos para grupos de poder, para indivíduos. Hoje os indivíduos têm mais acesso à informação e capacidade de mobilização do que tinham no passado. Então, eles têm condições de se organizar e de pressionar os seus soberanos. Eles reclamam essa proteção que os estados, com seus arranjos tradicionais, não são capazes de prover. Bom, como é que eu fecho essa equação? Nos anos 80, aqueles que acompanhavam o debate da geopolítica e da política internacional vão se lembrar da dicotomia que se fazia entre dever de ingerência, em nome da proteção do meio ambiente, em nome da proteção dos direitos humanos, e direito à autodeterminação dos povos. Em 2005, ali, nesse momento de reflexão sobre o papel da ONU, necessidade de sua transformação, se propôs uma ponte, se propôs o conceito da responsabilidade de proteger. Como é que eu faço uma comunicação entre as necessidades de uma realidade que é global, que é transnacional, que é transfronteiriça, que não encerra ameaças, encerra riscos à vida, mas na forma de vulnerabilidades a que todos estão sujeitos. Como é que eu faço a ponte entre e manejo e enfrento vulnerabilidades simultaneamente ao enfrentamento das ameaças? Porque as ameaças, por trás de uma ameaça, há quem ameaça, há uma mente, há um indivíduo, há um conjunto de estados. A gente tem lá os níveis de análise que nos ajudam a pensar isso direitinho. Mas há alguma racionalidade, é possível identificar quais são os interesses, é possível dissuadir, é possível construir um espaço de negociação. Mas eu não tenho como negociar com maremoto, eu não tenho como negociar com El Niño, eu não tenho como negociar com a Covid-19, eu não tenho como negociar com as consequências dos eventos climáticos, que não vão diminuir, eu não tenho como dissuadi-los de colocar vidas humanas em risco. Eu preciso consertar isso. Eu não tenho como dissuadir o crime organizado, porque se eu acabar amanhã com quem hoje controla o crime organizado, depois da manhã nós teremos outras pessoas governando essa estrutura paralela aos estados. Os estados, se quiserem enfrentar seriamente, com responsabilidade, essa origem de riscos à vida, vamos colocar nesses termos, precisam trabalhar em conjunto. Não adianta atacar só o lado da oferta, eu tenho que atacar o lado da demanda, eu tenho que saber onde se lava dinheiro, eu tenho que saber quem ganha com isso. E eu não faço isso sozinho, nenhum Estado faz isso sozinho. Eu preciso de inteligência, eu preciso de cooperação, eu preciso de enfrentar conjuntamente uma ameaça que é a humanidade, não é a um povo específico. Então nós temos essa constatação óbvia. Eu estou aqui sintetizando aquilo que com mais brilho os que me antecederam colocaram. Temos um espaço cibernético que não está governado,
Temos o desenvolvimento de novas tecnologias que permitem fazer fluir informações, riquezas, prestações de serviço à margem dos estados, do interesse, inclusive do conhecimento dos estados. Lá nos anos 70, 80, se imaginava que isso ia acontecer apenas pelas grandes corporações. Não, agora os grupos criminosos organizados conseguem fazer isso de uma maneira muito bem. É por isso que o PCC compra armas dos talibãs, né, lava dinheiro lá em Malta, né, compra imóveis lá em Moçambique, planta os seus produtos de interesse no Paraguai, na Bolívia, assim por diante. Bom, é uma organização global. Administrada, vejam só os senhores, por um indivíduo, segundo se diz, né, principalmente, que está encarcerado há 25 anos, sob a custódia do Estado. Sob a custódia do Estado. Primeiro dos estados, depois do governo federal. E foi capaz de construir esta organização. Quantas pessoas se envolveram nesses arranjos de corrupção. Nós estamos falando do Estado que tem que controlar o seu território, defesa da pátria. Bom, nós não estamos sendo capazes de controlar o Estado, a parte do território em que encarceramos os criminosos. Nós, Brasil, não estamos sendo. Não, aí você olha para o Equador, você vê a mesma coisa, você olha para o Peru. Os Estados são disfuncionais para dar a resposta. Eles estão se mostrando incapazes de dar resposta. Como é que eu vou fazer? Eu vou matar todos eles? Bom, tem gente que acha que essa é a solução. A estrutura está montada, o negócio está posto. A ordem é liberal. Vai ter gente querendo ganhar dinheiro com isso. Eu tenho que construir uma ordem mais sustentável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Uma ordem que assegure prosperidade e alente os indivíduos insatisfeitos com o que tem, com o nível de segurança, com o nível de vida que tem, a colocar suas energias em favor de um mundo melhor, de um mundo que envolva a aceitação da vida do outro. As pessoas olham para o que está acontecendo hoje entre Israel e Gaza, chocadas. Eu só me lembro do último esforço. Clinton, né, vendeu tudo que tinha, empenhou todos os recursos que tinha tentando resolver o problema da paz no Oriente Médio. E aí tinha uma charge do New York Times, eu nunca esqueço. Quando voltou para casa, aí a Hillary pergunta para ele, mas e aí, conseguiu? Na época se dizia terra por paz, era o lema que se dizia. E aí aparecia ele, disse, olhando assim, adivinha, era o Netanyahu, né? Ministro da Defesa na época, se eu não me engano. Dizia, não, nós estamos totalmente de acordo com essa forma. Vocês ficam com a paz, nós ficamos com a terra. Parece que é um projeto de longo prazo, né? O fato é que essas realidades estão postas e os estados não estão conseguindo enfrentar. Se eles conseguiram pareciam ter conseguido resolver os problemas das ameaças mútuas, hoje estamos vendo que não. Eu sempre chamo atenção para a Europa, que é uma experiência mais fantástica de construção pacífica de uma supranacionalidade, em curso, por necessidade, não foi por idealismo, foi por necessidade. Essa mesma Europa começou a achar que o resto do mundo pensava como ela e que também estaria disposto a resolver pela negociação e pela construção institucional seus diferendos. E aí eles falam da volta da geopolítica e eu sempre ficava provocando os colegas europeus dizendo volta por quê? Porque ela nunca esteve distante. O fato de vocês terem conseguido, entre vocês, resolver uma série é admirável, é fascinante, é um grande experimento político, talvez o maior do século XX. A Europa não tem guerra há 80 anos, quase. A Europa não tem, na sua história, um período tão longo sem guerras, entre eles mesmos. Então, é possível dar uma resposta. Daí a presumir que os russos, os turcos, os indianos, os iranianos, os chineses, os americanos pensam da mesma forma, estão dispostos a construir a mesma coisa, há um abismo. Mas eles parecem ter acreditado nisso, se entusiasmaram. Bom, mas é nesse contexto de conflagração entre duas ordens, a ordem dos Estados nacionais, com seus interesses específicos bem arraigados e bem azeitados e com as preferências já colocadas. É só saber onde colocou o dinheiro e não onde colocou o discurso. O professor Vinícius foi muito feliz em sumarizar isso. O G20
Eu sei o que o G20 quer quando eu olho para os orçamentos, não quando eu leio para os discursos. Eu leio os discursos. É nesse contexto de uma sociedade que se tornou global, né, o relatório da ONU, que pela primeira vez fala em segurança humana, né, era um relatório de uma comissão de governança global. Ele intitula-se Our Global Neighborhood. Olha que bonito. Não é uma vizinhança global, é isso mesmo. Mas quem cuida da vizinhança? Né? Essa vizinhança hoje enfrenta conflagrações múltiplas, as guerras aí estão, terrorismo, atos de terror, não interessa se eles são cometidos por um grupo de poder ou se eles são cometidos por um Estado nacional, não importa em nome de que causa se cometa um ato de terror é abjeto, é covarde, é assim como um ato de tortura. Isso é eticamente condenável, isso não se faz. E no longo prazo, isso desmoraliza quem o comete. No longo prazo, isso diminui. Os Estados Unidos hoje têm uma estatura moral muito menor do que tinham há 20 anos por causa de Abu Ghraib, por causa de Guantánamo. Eles não reconheceram que não se comportavam em conformidade com seus valores, os valores que eles professam ter. É o que Israel está fazendo agora. O que Israel faz hoje vai contra o interesse do povo de Israel. É compreensível do ponto de vista do governo de Israel, porque nós analisamos diferentes níveis de análise, diferentes formas, essas conflagrações. Mas o que está sendo feito hoje contra os palestinos é indefensável, qualquer padrão moral, qualquer padrão ético. E é em nome disso que essa ordem liberal se fundou, da proteção do indivíduo, da segurança humana, não apenas a segurança contra uma ameaça iminente à vida, mas a segurança alimentar, a segurança sanitária, bom, todos os adjetivos que nós vimos, o professor Vinícius de novo projetou ali de uma maneira muito sintética. Migrações forçadas colocam em risco as vidas humanas, desigualdades econômicas e sociais que são percebidas e as pessoas já se revoltam contra isso. Disfuncionalidade dos estados, quem vai fazer isso? Quem vai enfrentar? Quer dizer, em certo sentido, uma das enormes dificuldades, eu quero frisar isso, já mencionei de passagem, é que, para aqueles que conhecem e gostam de estudar teoria, é como se Clausewitz estivesse dialogando com Quincy Wright. Quincy Wright definia a guerra como uma confrontação de vontades, não entre soberanos, mas entre grupos de poder que têm a capacidade de mobilizar armamentos, mobilizar o uso da força e empregar a força em larga escala com consequências críticas. Olhem a guerra na Ucrânia hoje. Vocês têm uma empresa privada que, em tese, tem um compromisso com seus acionistas de gerar lucro, que é capaz de mobilizar recursos sem os quais a Ucrânia não tem como se sustentar no esforço de guerra. Olhem o que foi todos aqueles que se preocuparam com o programa espacial. Todo o cerceamento tecnológico, toda a preocupação com a impossibilidade de se difundir tecnologia aeroespacial, porque quem faz um foguete para chegar à Lua faz um míssil que seja um vetor de uma bomba, né, de uma ogiva nuclear. Bom, então era disso que se... Bom, hoje quem realmente experimenta e lança e atua no espaço sideral, aqueles multidomínios aqui que o nosso professor trouxe, são as empresas privadas. Há 20, 30 anos isso era privilégio, só os estados nacionais conseguiam mobilizar recursos para isso. Olha, tem outra pessoa nesse jogo estratégico, e essa outra pessoa não define seus interesses, esses atores globais, tanto aqueles que estão formalmente estabelecidos como empresas e que juram que vão seguir a lei, etc., exceto na parte fiscal, né? Essas pessoas têm a companhia também de um PCC, de um Comando Vermelho, de organizações criminosas transnacionais, que têm outros objetivos e que também colocam em risco a segurança humana. Temos que fazer frente a isso. Essa é uma vulnerabilidade. A quem incumbe, então, proteger os seres humanos? Lá atrás, Quincy Wright defendia essa visão porque ele estava preocupado com o que acontecia na África, o que acontecia na Ásia no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu não posso pensar segurança internacional, guerra e paz
apenas do ponto de vista dos soberanos. E, nesse sentido, os soberanos progrediram muito, houve um processo civilizatório. Quem tem alguma dúvida com relação a isso, se lembre do que foi a Segunda Guerra Mundial, o bombardeio de Dresden, o bombardeio de Colônia, o bombardeio de Tóquio. Não vou falar das bombas nucleares, não. Só armamentos convencionais. A preocupação com segurança humana, com civil, com dano colateral, era zero. Hoje há essa diferenciação. Mas aí são esses mesmos estados, os governos que falam em nome desses estados, que contratam mercenários, que enviam comandos sem caracterização para poder cumprir missões que são ilegais do ponto de vista do direito internacional humanitário, que vão contra aquilo que eles assumiram como responsabilidade coletiva empregar. Lá atrás, a responsabilidade de proteger apontava para o Estado como sendo essa instância que deveria proteger o indivíduo e, na sua insuficiência, na sua incapacidade ou na falta de intenção de proteger o indivíduo, então caberia à comunidade internacional fazer isso. Bom, esse conceito, assim como intervenções internacionais, né, e missões de paz, operações de paz, tem sido cada vez mais marginalizado no mundo contemporâneo. Esse é o mundo que temos. Há uma boa notícia, vou terminar com ela, né? Boa notícia é que segurança humana tornou-se um valor comum, defensável. Ela está embutida nesses objetivos de desenvolvimento sustentável. Há uma agenda global pronta, colocada, ela chama a cooperação. Há condições e capacidade de mobilização de recursos, de grupos organizados, de redirecionamento. Eu diria que falta liderança política, falta quem tem a estatura de colocar essas questões morais e dizer temos que construir um mundo mais tolerante, um mundo mais próspero, um mundo mais justo. A consciência de que esse desafio é ético, ele requer empatia, ele requer compaixão, é isso que nos faz humanos. Compaixão, a ideia de entender o sofrimento do outro. Só que a complexidade é tanta que muitos parecem paralisados diante dela. Então fica aqui um chamamento à ação nesse sentido. Eu queria agradecer a organização do seminário porque permite enxergar toda a construção deste mundo tão complexo e, ao mesmo tempo, termino o dia de hoje com uma oportunidade a refletir sobre o que podemos fazer para proteger os seres humanos, a vida dos seres humanos do medo iminente e das necessidades ingentes que uma parcela tão ampla da população mundial enfrenta cotidianamente. É aqui que se começa a pensar sobre qual é o papel de cada um de nós, qual é o papel de cada instituição, qual é o papel de cada Estado na construção dessa ordem. Muito obrigado.